que é fundamento da nossa vida, da nossa sociedade, da grande humanidade. Eu gostaria de começar trazendo uma frase que é um pensamento de um desses pensadores reconhecidos pela humanidade, Confúcio. Confúcio, que foi também educador, e ele diz: a força de uma nação resulta da integridade dos seus lares. Não só Confúcio falou a respeito da família como célula básica para a grande família humana, para a grande sociedade, em última instância, a sociedade terrena. Todos os grandes filósofos coerentes, com os seus pensamentos alinhados às leis divinas, porque nós sabemos que tiveram filósofos, como é natural que se tenha, que acabaram nos desviando muitas vezes, nos distanciando daquele roteiro que é o proposto por Jesus. Mas muitos dos grandes pensadores trouxeram, em palavras diferentes, esse pensamento. Joana de Ângeles também diz no seu livro Constelação Familiar, ela fala que a família, a nossa família, ela faz parte da família grande, ou seja, a família social, ela é a família das famílias, né? Então, do mesmo jeito que dentro da nossa casa nós temos membros e formamos uma família, quando nós crescemos lá pensando em sociedade humana, nós temos membros que formam essa grande família, sendo que esses membros são família. Então, ela diz que as famílias são parte dessa, a família das famílias é a sociedade. A sociedade é a família das famílias. Então, é unânime a gente entender que a célula que vai construir o mundo que a gente deseja, ou seja, um mundo fraterno, solidário, amoroso e caridoso, a célula básica desse mundo, dessa sociedade, ela é a família. Então, quando nós conseguimos organizar as famílias, nós organizamos uma sociedade. E para a gente organizar uma família, é preciso que a gente organize os membros da família. Então, quando nós organizarmos as pessoas da família, a família vai ser equilibrada. E famílias equilibradas formam uma sociedade equilibrada. Então, se nós nos perguntarmos o que nós podemos fazer pelo mundo, como podemos acelerar o progresso social, como que podemos gerar logo essa sociedade do mundo de regeneração que nós desejamos, por onde começar? A resposta é simples. A gente tem que começar pelo ser humano, que vai constituir uma família equilibrada para que cada família equilibrada constitua a grande família humana equilibrada. Então, não é à toa que o Espiritismo nos traz, de algumas formas, a mesma mensagem, que é a proposta da reforma íntima. Então, Santo Agostinho fala na questão 919 para que a gente busque o autoconhecimento, passe em revista as próprias atitudes, procure entender se aquilo que a gente faz está alinhado com as leis divinas, se as pessoas não têm nada do que reclamar, se a gente está fazendo para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos, a finalidade da reencarnação é o progresso do espírito. Então, de novo, é preciso que a gente se transforme, se reforme, que a gente se desenvolva, é isso que a gente vem fazer aqui. A concentração das nossas atenções, esforços no núcleo familiar, ou seja, em cada membro da nossa família, porque esse é o caminho, tanto para a finalidade da reencarnação, que é o progresso de cada um de nós, quanto para a transformação do nosso planeta, para que a gente possa evoluir na escala planetária. Não tem outro jeito se a gente não trazer a nossa atenção, nossa preocupação, nosso trabalho, nosso esforço para dentro da própria família, cuidando de cada membro. É por isso que a gente tem se dedicado a falar sobre esse tema, a levar reflexões sobre esse tema, nessa tentativa de trocarmos, né, de compartilharmos conhecimento, experiências,
pontos de vista, a fim de que a gente possa realmente acelerar esse progresso, que é isso que a gente vem fazer aqui. Então, a força de uma nação resulta da integridade dos seus lares. Os melhores administradores, governantes e chefes de família são aqueles que valorizam o ambiente familiar, a educação, o relacionamento dentro da família. É o maior investimento que a gente pode fazer, porque a gente transforma a pessoa. E pessoa é capaz de transformar o mundo, leis, sociedade e investir naquilo que precisa, que o mundo carece. A nossa doutrina espírita, ela também nos chama atenção, e eu selecionei apenas 2 perguntas, mas a gente poderia trazer tantas outras, que se relacionam com esse alerta que os espíritos nos fazem a respeito da importância e do valor da família. Eu destaquei aqui a questão 208, e ela diz assim, a pergunta é: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E a resposta, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-se-lhes isso uma tarefa e tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E é engraçado, eu brinco com isso porque a gente adora perguntar para os benfeitores, para os nossos anjos, qual é a minha missão, o que será que eu vim fazer? E está escrito aqui, a gente que adotou a maternidade e a paternidade, essa é a nossa missão. E cabe-nos desenvolver os nossos filhos. É a forma didática, pedagógica que Deus criou. É como se ele falasse assim, olha, vamos fazer o seguinte, tudo na natureza é cíclico, né? Então a gente cria um roteiro que vai uma leva de espíritos para a Terra, e essa leva de espíritos que foi, ela encontra quem já estava lá. Quem já estava lá facilita a vida dessa leva, ou seja, prepara, educa, ensina, acompanha, acolhe. Então, facilita a vida desses espíritos que vão começar a sua jornada de progresso. Então, tem lá o período de infância e da adolescência, para que essa leva de espíritos seja ajudada por aquela que chegou antes. E a gente se ajuda, olha como é lindo, a fraternidade já começa aí. A família é a primeira experiência, o primeiro laboratório, a primeira aula que a gente tem de fraternidade é na família. Porque eu, espírito, aceito a missão de receber, eu que estou em evolução, que sou imperfeita, que tenho conflito, que a vida minha é difícil, mas eu aceito, apesar de ter que lidar com tudo isso que é meu, eu aceito dedicar uma parte da minha vida para ajudar o outro espírito que chegou depois de mim. Assim como um dia alguém dedicou uma parte da vida para me receber e me orientar. Vocês que estão aí do outro lado do oceano, é como se alguém chegasse na terra que vocês se encontram hoje e já vivesse aí alguns anos e de repente recebe um novo imigrante. Vocês já sabem a localização das coisas, um tantão da cultura, hábitos, riscos, facilidades. Tem tantas coisas que vocês já se apropriaram desse ambiente. Imagina se alguém chega aí e fala, eu vou morar nesse lugar, como a Thaís está chegando há pouco tempo. E alguém fala assim, fique despreocupada, Thaís, me dá a sua mão, porque você vai ficar comigo por anos. E eu vou te contar dessa terra, eu vou ensinar aqui os lugares, eu vou te ensinar a falar essa língua, eu vou falar para vocês quais são os valores principais, eu vou te alertar sobre os riscos, eu vou te preparar para ser uma pessoa independente. Olha como facilita a vida. Do que você chega aí e fala assim, oi amiga, eu combinei que eu viria aqui para você me ajudar, já que você está aí há tanto tempo, e a hora que você chega aí, a amiga fala assim, ai, não vai dar,
viu? Desculpa, mas eu tô com tantos conflitos, tantos problemas, minha vida tá agitada, eu não vou dar conta. Então, eu ponho você aí em algum lugar, terceirizo e se vira, né? Então, Deus preparou a gente para fazer me dá aqui sua mão, Espírito que está chegando. Algumas vezes pelo meu próprio ventre, outras não. Mas vem cá, porque eu assumi a missão de usar a experiência que eu já tenho na Terra, porque cheguei antes, para te ajudar a entender como se vive aqui, quais são os riscos, quais são os valores, o que você deve priorizar. Então, essa é uma estratégia pedagógica de Deus. Por isso que ele fala aqui nessa questão, que é missão dos pais desenvolver os filhos pela educação. Porque é um compromisso que a gente assumiu. Eu vou antes e pode me mandar aqueles espíritos que a gente combinou que eu vou recebê-los. O problema é que a gente chega aqui e a gente se veste com a matéria e de repente a nossa forma de pensar modifica um pouco daquela enquanto a gente era apenas o espírito planejando a próxima reencarnação. E tem a questão 928 que ela diz: evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é, de fato, e muitas vezes, então a pergunta foi essa, e a resposta: assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio, responderão por ele. Por que eu destaquei essa? Porque o primeiro desafio é a gente se lembrar da nossa missão e a gente assumir ela como prioridade para a nossa vida e não ficar, como a gente diz, terceirizando a educação dos filhos, né? E isso eu não quero dizer que eu não posso ter a minha vida, que eu não posso ter um trabalho, até porque não vai dar para criar o filho se a gente não tiver um meio de sobrevivência, né? Mas significa um compromisso interno. Porque não é a quantidade de tempo que eu dedico ao meu filho que faz com que o vínculo seja estabelecido e seja um vínculo significativo a ponto de interferir naquele espírito, mas é a qualidade da atenção, é a qualidade. Tem uma amiga que é psiquiatra da infância e ela, nas orientações de grupo de pais que a gente faz e ela participa, ela dá a seguinte orientação para pais que às vezes tem essa rotina muito carregada e ela diz: olha, se você colocar na agenda 10 minutos por dia de atenção dedicada, e o que é atenção dedicada? Some com o celular, desliga a TV, sai notebook, é você e seu filho, olhando o olho no olho. E aí ela ensina, pega qualquer jogo que ele goste de jogar, evita aqueles de tela, porque de tela faz com que você olhe para a tela e não para com quem você joga. E nesses 10 minutos de atenção dedicada, uma das formas, por exemplo, se a criança é pequena, é você interagindo com ela, narrando o que ela faz. Ah, eu percebi que você gosta de escolher o peão vermelho sempre. Ah, eu percebi que você sempre quer ser o personagem tal do nosso jogo. Ah, e eu vi que você está tentando fazer isso, você vai conversando com ela, descrevendo o que ela está fazendo. Ela sente que você está prestando atenção nela, porque olha, minha mãe percebeu a cor que eu mais gosto, a minha mãe notou que eu sempre procuro a estratégia X ou Y, ou seja, ela vai criando uma imagem de que ela é importante, ela tem significância, ela tem sustento dentro da própria mãe. A mãe ocupa um espaço interno com o filho. Então, às vezes, isso basta para que a gente mostre para ele a importância que ele tem, para que ele se sinta valorizado e isso seja acrescentado na sua autoimagem. Então, muitas vezes a gente não olha para o filho a partir da necessidade do filho, a gente olha para o filho a partir das nossas expectativas. Ah, eu queria que o meu filho fosse assim. Ah, e para mim, se o meu filho for para aquele caminho, vai ser muito doloroso para ele, então eu vou tentar desviar. Imagina um filho tendo esse tipo de aptidão nesse mundo, como que não vai sofrer? E a gente começa a interferir com base naquilo que a gente enxerga. A intenção é ótima,
Nós estamos com a melhor das intenções. Mas a gente está saindo do nosso lugar e a gente está voltando aqui para cima querendo ser Deus. Porque se Deus manda o meu filho com aptidão X naquele ambiente Y que eu enxergo que vai dar sofrimento, é porque talvez ele precise aprender a se fortalecer para lidar com aquele sofrimento. Então, por mais que a minha intenção seja, não, eu vou tentar evitar o meu filho para ele não sofrer, será que eu não estou interferindo? É isso que os espíritos falam. Será que eu não estou interferindo? Aqui no Brasil, uma coisa que é comum a gente dizer, e vocês vão saber disso, é: meu Deus, o meu filho tem dons artísticos, o que vai ser dele? Porque artista no Brasil não tem vez. E aí? Será que não é justamente para ele suar tentando conseguir viver a vida sendo artista, porque da outra vez ele tinha o talento e ele não valorizou? Eu não sei, mas eu não posso ser tão rápido assim, pensando só na minha expectativa, pensando só na vida prática. Eu tenho que pensar em qual é a necessidade desse espírito que está aqui. O que esse espírito precisa aprender? E não eu tentando solucionar problemas a partir do meu ponto de vista. Não é fácil a gente fazer essas. A gente entra em dilemas enquanto pais e mães que são assim, nossa, de apertar o coração. Porque muitas vezes a gente fica, será que eu facilito? Ou ao facilitar eu estou impedindo ele de se fortalecer tentando? Ou eu deixo tentar, mas parece que eu estou sendo cruel porque ele está sofrendo uma coisa que talvez ele não precisasse. Então, o simples fato da gente tentar decidir qual é a melhor decisão, qual é o melhor caminho, muitas vezes é a própria experiência reencarnatória. A gente fazer esse exercício já é um exercício de crescimento. Então, a 928 nos chama a atenção, cuidado, para você não se encantar demais com a expressão meu filho. Porque, de repente, quando é meu casaco, eu ponho ele onde eu quero, eu lavo quantas vezes me apraz, eu me desfaço dele na hora que eu desejo, eu guardo ele dobrado ou pendurado, porque ele é meu casaco. Quem decide sobre ele sou eu. Então, o casaco vai ser tratado, vai ser colocado, vai ser como eu quero. Agora, o meu filho não é meu nesse sentido. Então, não adianta, eu não deveria colocar o meu filho onde eu acho, tratar o meu filho como eu penso. É difícil esse exercício, mas é o exercício que eu devo sair de mim e ir até ele. Onde esse espírito precisa ser colocado? Eu preciso detectar isso. Que tipo de tratamento esse espírito precisa? Então, às vezes a gente fala, eu tenho 3 filhos e eu trato todos iguais. Então, porque você está tratando eles como seus filhos. Porque se você tratasse eles como espírito que não são seus, mas que têm vida própria, você mergulharia na vida de cada espírito para saber o que esse precisa, quem é esse, o que ele requer de mim, qual a necessidade daquele outro. Então, os pais precisam cuidar dos filhos a partir deles, validando a realidade deles. Mas é óbvio, orientando, chamando atenção, explicando, ensinando, educando. Então eu fiz essa pequena introdução trazendo 2 questões do Livro dos Espíritos para que a gente primeiro tome consciência de que o próprio Espiritismo nos chama atenção a respeito dessa missão, a respeito dessa responsabilidade que é a maternidade, a paternidade, a responsabilidade pela educação, pelo desenvolvimento de outro espírito que chega nas nossas mãos como criança, como adolescente. E para mostrar que o espiritismo, hoje a gente tem visto muitas correntes, né, nos estudos da sociologia, da antropologia, se debruçando sobre a estrutura familiar. E precisa que se faça isso, porque de fato ela vem se modificando. Se nós perguntarmos como era a família na Idade Média, a gente vai perceber que era uma família expandida. Na mesma residência tinha ali 2 ou 3 ou 4 gerações. Era assim que se formava a família, era a família grande. Depois de um tempo mais recente, a família ficou conhecida como uma família nuclear, que é o pai, mãe, filhos, essa família que é
é uma geração, não são várias misturadas. Então, é interessante a gente pesquisar para a gente saber quais são os tipos como as famílias andam se organizando. Aqui no Brasil, a última definição que a gente tem dado, o próprio governo já adota isso nos seus censos de população, a gente chama de família mosaico. A família mosaico é um casal que se separou, outro casal que se separou, daí esse se aproxima, se casam, trazem filhos dessa, eles também têm filhos entre eles, o que a gente chama de família mosaico. E isso, se você voltar 200 anos para trás, era um sacrilégio. A gente se separar, o divórcio e tudo mais. Então, é preciso que a gente analise para que a gente evolua a nossa forma de entender a organização, a formatação da família. Mas algumas mentes desavisadas, desequilibradas, têm aproveitado essas linhas de pesquisa a respeito da formação da família para dizer que a família é como se fosse um valor de cultura, uma moda, num jeito mais leigo de falar. E um dia a gente achou que deveria se reunir em família, mas não é porque um dia a gente achou que a gente precisa, como se a família fosse algo que a gente inventou. Então eu trouxe essas questões do Livro dos Espíritos para mostrar, a gente pode sim discutir formatação de família, que nome a gente vai dar, quem é responsável por o quê, quantas pessoas moram na minha casa, quem eu considero família. Às vezes, para mim, família é o meu vizinho. Então, tudo isso a gente pode conversar. Mas a instituição família, o Espiritismo valida. Ele não vai dizer que a gente pode dissolver, até porque, em outra questão que eu não selecionei, ele fala que o egoísmo é a chaga da humanidade. E para combater. E outra pergunta que fala: o que aconteceria se a gente dissolvesse a família? Uma recrudescência do egoísmo. Se o egoísmo tem que ser combatido para o progresso e dissolver a família promove o egoísmo, é óbvio que o Espiritismo está falando: vamos valorizar e investir nas famílias. Porque se dissolver a família aumenta egoísmo, a gente alimentar a família e investir na família é uma forma de dissolver o egoísmo. Tanto que essas pesquisas mais recentes que trabalham a questão da família, elas trazem como uma variável da pesquisa o próprio conceito de individualidade, de individualismo. Então eles mostram que quanto mais cresce o individualismo, mais decresce as famílias. E que um mundo que promove muito, você tem que se cuidar, você tem que ser brilhante, você tem que ganhar muito, você tem que ter destaque, você tem que ter curtida. Quem consegue fazer tudo isso e dar conta de um filho? Não vai dar. Não vai dar para eu ter tanto ibope, conseguir brilhar e crescer e conquistar e tudo eu e ao mesmo tempo cuidar de outro ser humano. Então, conforme a gente promove o valor do individualismo, a gente desvaloriza, despromove, se é que existe isso, a questão da família. Então, eu queria só chamar a atenção que o Espiritismo nos fala da importância da família. E na sequência, eu selecionei alguns trechos de Joana de Ângeles para que a gente traga o pensamento da benfeitora a respeito da instituição família. E dentre as funções que cabe à família, os papéis que a família precisa representar, a estrutura que ela precisa dar conta de compreender, o que cabe à família fazer, eu selecionei alguns fatores, dentre tantos outros. Por exemplo, é a função da família, a função de reparar. O que eu quero dizer com reparar? A gente vem na família para reparar dissabores do passado, desentendimentos, relações conflituosas, competições, espíritos inimigos. Quantas vezes a gente sabe que a gente volta reunido num grupo, que é um grupo para a gente reparar o mal que a gente fez na relação familiar do passado, por exemplo. Então a gente volta numa nova tentativa.
Então a gente vem para fazer diferente, reparar o mal que a gente fez. Então faz parte do núcleo familiar, da constituição da família, oportunidade de reparação. Joana de Ângeles, na Constelação Familiar, capítulo 4, fala: a família é sempre o sublime laboratório de caldeamento de espíritos. Imagina a gente num caldo, né? Ensejando as experiências iluminativas mais variadas no educandário terrestre. Desafetos graves mergulham nas vestes carnais, a fim de recomeçar a experiência evolutiva, nos braços e na ternura dos seus antigos algozes, ou de suas vítimas desditosas, experienciando vivências de reparação mediante a compaixão e a ternura que propiciam encantamento, renovação e paz. Quantas vezes a gente sabe, a gente sente que existe algum tipo de ruído na relação entre mim e outra pessoa da minha família? Se a gente é espírita, é um alarme enorme que deve soar na nossa orelha, no nosso ouvido, porque é característica típica de algum tipo de desacordo passado. E aí a gente se pergunta, então por que viemos juntos? Não é óbvio? Mas se a gente ligar o piloto automático do pensamento materialista, então a gente vai falar assim: ah, não, eu vou me afastar porque a gente não se entende, a gente não se dá bem, melhor cada um viver no seu canto, assim todo mundo é feliz, a gente evita brigas. Pode ser que a gente chegue num ponto que isso seja melhor, mas certamente não é a primeira opção. A primeira opção é: vamos tentar resolver, vamos investir, porque eu tenho consciência de que eu venho para reparar dissabores do passado. Eu identifico na minha família que tem alguém que não bate muito com o meu santo. Pronto. Precisa que desenhe qual é a sua tarefa com relação a esse espírito? Ou você vai deixar essa carta promissória pendente mais uma vez para a próxima reencarnação? Então, uma das oportunidades que a família oferece é a de reparar, é a de refazer aquilo que foi feito de uma forma equivocada no passado. A gente vai sempre medir na balança do bom senso até que ponto que isso vale a pena. Se a gente não está se machucando mais e não estamos dando conta, tudo bem, temos a eternidade para resolver. Podemos deixar essa conta para pagar mais para frente, mas não sem antes ter investido, tentado, buscado, enfim, né, feito nossa parte. E a gente sempre lembra dos 50% nas relações. Porque quando a gente conversa com pessoas que falam desses desafetos dentro do lar, é muito comum a pessoa ter uma lista que prove o quanto que a culpa não é dela. É porque o outro fala, porque o outro não fala, porque tem a dó, porque olha o jeito dele, afinal de contas, tem uma lista para explicar que o problema é do outro. Mas quando a gente vai estudar relacionamento, fica visível que cada relacionamento vai contar sempre com 50% de cada lado. E isso é provado por quê? Porque a mesma pessoa que eu fiz uma lista mostrando que ela é uma bruxa para se relacionar comigo, ela pode ser um anjo para se relacionar com o vizinho. Se o problema fosse dela, com quem quer que ela se relacionasse, o resultado seria o mesmo. E não é. Além do que, a gente sabe que as nossas relações, elas são feitas com base em estímulo e reação. Então, basta a gente fazer uma experiência. Poxa vida, quando eu falo assim com a pessoa, ela reage daquele jeito. Muda o jeito de falar. Tenta fazer uma coisa totalmente oposta daquilo que é hábito seu fazer. E observa se a reação vai ser a mesma. Não vai. Não vai. Então, aquilo que o outro me oferece tem um tanto de reação ao estímulo que eu primeiro lhe dei. Então, uma primeira função que a gente está chamando aqui da família é a da reparação. Mas a reparação requer sacrifício, preocupação. Às vezes é um objetivo de vida.
É a gente estudar como que eu vou fazer para me aproximar desse espírito, que a gente só briga. E aí eu vou para terapia, eu vou para oração, eu vou para o centro espírita, eu faço o que eu puder fazer para que eu tente organizar isso, reparar isso. Né? É uma função que o Espiritismo e Joana nos convidam a enxergar na família. Outro ponto que pode ser elencado nessa lista de funções, de papéis da família, o de formar. Né? O que é formar? Formar é dar forma, é criar volume, não é informar. A informação a gente oferece, é um dado que eu dou. Está aqui, ó, vou te ensinar história grega, é uma informação que eu te dou. A formação, ela precisa de uma construção, porque ela vai ter que ter uma forma. Ela precisa ser desenvolvida. Se você chega aqui e fala assim, Cris, que vaso lindo você tem. E eu digo assim, fui eu que o formei. O que eu quero dizer? Eu peguei a semente ou um brotinho, eu escolhi o vaso, eu pus a terra, eu fui procurar que tipo de substrato é necessário para esse tipo de planta, qual que é o ambiente, eu estou formando isso. E depois você pode visualizar que forma que isso teve. Mas a forma só foi possível depois de um monte de processos de desenvolvimento, de formação. Então, é função da família formar os filhos. Mas a gente tem priorizado o informar. Eu coloco numa escola que é período integral, que é a melhor em informação. A criança vai sair de lá sabendo tudo, mas não necessariamente formada com uma forma daquela que eu quero. Qual é a forma que eu quero? Um ser humano bom, honesto, ético, compassivo. A gente sabe. Esse é o nosso roteiro. Um ser humano mais próximo daquilo que Deus nos pede, né? Do homem de bem, do que ama o próximo como a si mesmo. Mas uma informação não me dá isso. Se desse, a gente já estaria todos na categoria de homem de bem, porque nós temos um tratado, 5 obras que o Espiritismo nos oferece de informação. Se ao receber essas informações, elas nos transformassem, a gente já estava evoluído, pronto, perfeito. Mas não adianta, uma coisa é eu ser informada do que o Espiritismo me traz, outra é eu ser formada. Então, a formação requer sacrifício, atenção, participação. Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, capítulo 7, ela fala: a fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade é o lar. Quando esse falta, deixando ser informação em mãos estranhas, ou ao abandono, o sofrimento marca-lhe o desenvolvimento psicológico e passa a exigir terapia de amor muito bem direcionada. Eu lembrei aqui do arquétipo do órfão, que é uma adaptação para alguma situação. Então, quer dizer, o arquétipo de órfão está em todos nós. Nós temos todos os arquétipos em potência. Alguns de nós não. O arquétipo seria como se fosse uma forma, como se todos nós recebêssemos, de uma maneira bem simples, né? Recebêssemos formas para tudo. Dependendo das experiências que a gente vai tendo, a gente preenche algumas, outras ficam lá, meio que guardadas, né? Então, eu recebi a minha forma do órfão. Se eu tive uma família que fez vínculo afetivo comigo, que se importou comigo, que me deu atenção, que me acompanhou, que esteve presente na minha vida, aquela forma, ela fica esvaziada, tá lá, mas ela não vai ser ativa, porque eu nem usei ela na construção do meu eu atual. Mas se minhas experiências infantis foram, eu fui abandonada,
os adultos não me deram atenção, eu sofri algum tipo de violência. Essa forma, esse arquétipo do órfão vai ser preenchido com 1000 experiências. Então, ele vai ser uma imagem que me acompanha. Eu vou me identificar com o órfão. Por quê? Porque porque eu vivi muitas experiências, eu me sinto abandonado pelo mundo, o mundo é um lugar muito inseguro, perigoso, as pessoas não me dão atenção, ninguém gosta de mim, eu não sou importante, senão as pessoas se ocupariam comigo, eu cresço com essa autoimagem, né? Então, quando a gente fala da formação, e Joana fala que o lar é a fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade, e que quando o lar falta e essa formação cai ao abandono, o sofrimento lhe marca o desenvolvimento psicológico que passa a exigir terapia. É o que eu acabei de dizer. A pessoa, ela vai ter que lidar com as faltas que ela teve, né? Então, o quanto é importante a gente pensar na formação do caráter, da personalidade das crianças, dos filhos. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou me dar a eles e não apenas dar diplomas, pagar uma escola. Quer dizer que ele vai ter a presença minha atenção, minha preocupação, meu acompanhamento, o meu diálogo. Eu vou estar com ele. Eu vou saber o que o meu filho vive, pensa. A gente vai ter trocas. E isso é suficiente para ir formando, porque ele vai se espelhando em nós. Ele vai se espelhando, ele vai usando as conversas para ele ir formando o próprio ser, né? Uma outra função da família, a preparação. A gente precisa preparar os filhos. E ainda nesse Despertar do Espírito, mas o capítulo anterior 6, Joana diz: quando renasce em um ninho de paz, mais facilmente se lhe estruturam as perspectivas de triunfo, em face das cargas emocionais de tranquilidade e amor com as quais se robustece, podendo seguir sob o amparo e, ao mesmo tempo, liberdade. É o oposto do que ela falou no texto anterior. No anterior, ela fala: não deu atenção, vai criar essa personalidade que não acredita nas pessoas, que é sempre desconfiada, que acha que o mundo é inseguro, que é sempre, para ele, a sobrevivência em primeiro lugar, ele está sempre com medo. E se a gente encontra um lar de amor, que deu atenção, que foi presente, é o contrário. Agora eu crio registros em que eu posso confiar nas pessoas, o mundo é um lugar seguro, eu sou capaz, eu posso ser feliz, eu tenho permissão. Então é como se a gente tivesse ganho, a gente chega aqui, a gente ganha uma malinha de ferramentas, que para essa vida está vazia. A gente vai para essa família e a família vai nos ajudar a pôr ferramentas dentro dela, para que o dia que eu fechar essa malinha e for viver a minha vida, eu vou bem acompanhado. Para saber lidar com isso, eu abro minha malinha e tiro uma coisa, tiro outra coisa. Se as pessoas que estão comigo não me ajudam a desenvolver ferramentas para me adaptar ao mundo, a minha mala vai vazia. Então eu vou ter medo de enfrentar o mundo porque eu não me sinto competente para isso. E veja, eu vim para a Terra para evoluir, mas eu contava com o ambiente da minha casa que me ajudaria a acelerar esse progresso. Só que eu cheguei aqui, as pessoas que me receberiam pelo livre-arbítrio me abandonaram, e isso vai contar negativamente para a minha experiência terrestre. Eu não vou conseguir me desenvolver como eu poderia. E aqueles que se comprometeram vão ser corresponsáveis. Eles vão fazer parte daquilo que eu não for capaz de desenvolver, porque cabia a eles me preparar e não me prepararam. É seríssima a importância da família e da maternidade, da paternidade e da educação, né? Então a gente pode criar espíritos, ajudar esses espíritos a desenvolver autoconfiança. Eu posso, eu consigo pôr uma família estruturada, ou a gente pode criar um espírito que vai crescer aqui nessa vida desconfiado, medroso, e se sentindo um órfão, porque a família fez com que ele criasse registros no inconsciente relacionados com isso. Outra função da família é amar, e é a primeira de todas, né? Então, Joana, na Constelação Familiar, capítulo 5, diz: educar com e pelo amor
constitui método mais eficaz para conseguir seu equilíbrio na família, reunindo todos os membros numa interdependência afetuosa, ao mesmo tempo sem paixões individualistas ou geradoras de vinculações doentias. E eu me lembro que, sabe, aquelas pesquisas também científicas que uma vez passaram bastante em destaque, em que descobriram que o recém-nascido que precisava ir para UTI neonatal, que a gente fala, ou talvez incubadoras, eles desenvolviam mais quando eles tinham vínculo perto. Porque antes falava assim, ele é um corpinho que tá aí, a gente nutre, né? Cuida e deixa ele aí. E aí percebeu-se que se desenvolvia mais aquele em que a enfermeira ficava conversando, ficava mexendo, a ponto de se modificar o protocolo para permitir que a mãe fique junto com o filho, porque sabe que isso desenvolve. Quer dizer, uma criança, um bebezinho, se você dá comida, remédio, tudo bonitinho, ele tem chance de viver. Mas não tanto quanto se você der junto o carinho, o afeto, a importância, o cuidado pessoal. Então, quanto que é importante o alimento do amor, né? Então, educar pelo e com o amor é o método mais eficaz para a gente conseguir ter sucesso na constituição da família. E o que ele depõe? Ele afasta as paixões individualistas, que é o que a gente estava falando. Então, é o antídoto para o egoísmo. Por quê? Porque quem está em família sabe que o exercício de doação é frequente. O exercício de negociação, o exercício de permissão é frequente. Eu tenho que sempre estar pronta para, em alguma ocasião, ceder, relevar, compreender, ajudar. Porque uma hora eu vou precisar que alguém tenha compreensão que eu não estava num bom dia, estenda a mão porque aquele dia eu precisei. Então é a melhor oportunidade que a gente tem de exercer o amor que a gente fala que a gente quer. E por fim, espiritualizar, que é outra coisa que a gente escuta bastante nas famílias, quando fala, quando meu filho crescer, ele vai escolher a religião dele, porque eu não vou ser impositora, eu acho que cada um tem que fazer. E a gente sempre fala, e você age assim também com o alimento dele, ele come o que ele quer? Ou ele come o que você sabe que é bom para ele? E você age assim também com a saúde, ele toma remédio se ele quiser? Ou ele vai tomar o remédio nem que seja amargo quando ele precisar? E você age assim com ele também na escola? Ele vai para a escola quando ele quer? Ou ele vai para a escola porque ele tem que ir? Então, quando chega na área da espiritualidade, a gente acha que precisa dar liberdade para ele. Então, Joana de Ângeles fala como é natural, está lá no Constelação Familiar, capítulo 23. Os pais irão transmitir a doutrina religiosa à qual estão vinculados, apresentando o seu lado ético e nobre, as suas propostas libertadoras e gentis, evitando sempre apresentar os mistérios incompatíveis com a lógica e a razão, as arbitrárias punições divinas, as ameaças cruéis em relação àqueles que procedem mal, oferecendo a reflexão em torno da alegria que deriva da fé, da esperança, da felicidade, como resultado das incomparáveis contribuições do amor inefável de Deus. Joana nem cogita. Joana afirma que é natural que os pais transmitam a sua religião. Assim como um dia o filho vai escolher o que ele come, o que ele estuda, ele vai escolher se ele quiser mudar de religião. A mãe não vai escolher o que o filho come para sempre. Então, um dia ele vai ter a chance de falar, pronto, obrigado, agora eu sou adulto, eu vou refazer minha vida inteira. Vá, experimente, mude tudo. Quer virar ateu? Vire. Agora é você com Deus. Mas eu fiz o meu papel, que é, cuidei de todas as áreas do ser humano. O ser humano, ele é um ser humano físico, mental, psíquico, emocional, espiritual. E dá para dividir mais coisas ainda, mas pelo menos isso. Pelo menos eu cuido do físico, da mente, da emoção. Como que eu faço? Vai estudar, vai aprender. Da psique, como que eu faço? Vai estudar, vai aprender. E da parte espiritual. Leve junto com você para sua religião.
Então, é um jeito que eu tenho de olhar o todo desse espírito. Então, a espiritualizar faz parte. Joana de Ângeles nos convida a olhar para isso como se fosse natural. E a gente que é espírita diz o seguinte ainda: quer saber? De todas essas áreas, a espiritual é prioridade. É a que deveria vir em primeiro lugar. O meu investimento na área espiritual do meu filho deveria ser prioridade sobre todas as outras. Né? Mas quem que consegue pagar o preço disso? Mas se a gente acredita mesmo no espírito, cuidar do espírito é nossa função na Terra. A gente cuida do corpo, porque o corpo é veículo para o espírito evoluir. Né? Eu trouxe também uma reflexão a respeito dos perigos e dos conflitos que a gente encontra dentro dos lares. Aí eu colhi esse texto do Homem Integral, capítulo 7, e Joana diz: da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos, a liberativa em excesso abre comportas para abusos injustificáveis e de lamentáveis efeitos no psiquismo profundo. Então, Joana está dizendo o seguinte: como eu falei que a gente abre a malinha e vai pondo as ferramentas, né? Ou eu falei que a gente vai criando registros no nosso inconsciente, e dependendo dos registros, eles podem ser registros que nos impulsionam para uma vida boa, quanto podem ser registros que nos fazem caminhar para o auto-boicote, para o medo e tudo mais. Joana diz assim: a educação castradora e aquela que é negligente, que deixa o filho fazer o que quer na hora que quer, do jeito que quer, porque não quer se ocupar com a educação, ambas criam registros lamentáveis no nosso inconsciente. O que esses registros vão fazer? Viver através de mim quando eu for adulto. Então, muito do meu comportamento, das minhas atitudes, das minhas escolhas, estão contaminadas com esses registros. A gente não fala que uma pessoa que foi abusada na infância tem grande chance de se tornar um abusador? Por quê? Porque existe um registro fortíssimo no seu inconsciente de abuso. É o que ele sabe. É o que ele sabe fazer, assim, para ele é assim que funciona, é inconsciente. E ele pode jurar que ele não vai passar por isso, e quando ele vê, ele está no mesmo lugar. Eu conheci mais de um caso, mas um me vem à mente uma vez, de uma professora, que numa das atividades que a gente estava fazendo, ela compartilhou com o grupo. E disse, era uma atividade que envolvia isso, ela disse assim, eu cresci numa casa em que meu pai era abusivo com a minha mãe, violento. Eu cresci falando, homem nenhum vai encostar um dedo em mim, nunca. Eu arranjei um namorado que era a gentileza em pessoa, ele me mandava flores toda semana, uma voz doce. Eu me casei com ele depois de anos de namoro. Eu me casei, não deu um ano para eu estar apanhando dele. A hora que eu passei por isso, eu falei, como que eu cheguei nesse lugar que eu jurei que eu nunca ia chegar? Então a gente fala, o Jung fala, não é a gente que fala, a gente repete. Jung fala, se você não tomar consciência dos conteúdos do seu inconsciente, esses conteúdos vão aparecer na sua vida e você vai chamá-los de destino. Porque não dá vontade de falar, é destino dessa família que essas mulheres passem por abuso? Então, é porque existe um registro que atua e a gente não sabe ainda como, mas de alguma forma a gente acaba sendo atraído e a gente gera exatamente aquilo que a gente não queria, até isso se tornar consciente. Então, nem ser punitivo, castrador, dominador, né, aquele limite rígido, e nem também, vai filho, faça o que quiser, porque eu fui tão castrado, eu não quero isso para você. Toda vez que eu falo de opostos, eu estou falando de vícios. Aonde está a virtude? No meio, no bom senso, no meio termo. E, para a gente terminar, eu trouxe um alerta, que é do livro Constelação Familiar, do capítulo 29, com base já um pouco naquilo que eu disse, de que muitas têm sido muitas campanhas com cara bonita, com uma estrutura, uma narrativa
super interessante, mas que são falácias e que pregam essa dissolução da família. Não quer dizer que todo mundo precise, então eu não posso optar por não casar. Não, tem espírito que vem para não se casar e para ter uma vida solitária, porque precisa da experiência. Nós não estamos falando de caso, cada caso é um caso, nós estamos falando da instituição família. E a instituição família não pode ser dissolvida, porque isso é plano das trevas. Porque é a família o melhor lugar para a gente trabalhar contra o egoísmo, segundo o Livro dos Espíritos. Então é um alerta para essas narrativas que têm um cara de modernidade, mas que são armadilhas. Então Joana diz: os atuais formadores e multiplicadores de opinião que ridicularizam a família, banalizando os compromissos do ninho doméstico, são vítimas dos lares desajustados que os geraram, confirmando o absurdo de tal conduta com relação a outros cidadãos ordeiros, fomentadores do progresso e construtores da ordem e do bem-estar em toda parte. Então, Joana fala, nas palavras dela, aquele senso comum que a gente diz que uma pessoa que foi ferida tende a ferir, ou que somente fere quem está ferido. Então, essas pessoas que querem destruir, desorganizar, dissolver famílias, provavelmente vieram de lares que elas queriam ter dissolvido, porque eram lares tão sofridos, quase que holocaustos, que é como se elas falassem: para ter esse tipo de lar, melhor não ter nenhum. Mas a experiência delas não vale para o todo. São experiências particulares. E a gente não deve estar muito alerta com essas conversas que parecem bem bonitas, mas que carregam valores que são paradoxais, antagônicos com a nossa doutrina espírita. Então, fica esse convite para que a gente traga a vivência evangélica para dentro do lar, para que os nossos filhos nos vejam vivendo o evangelho e não apenas pregando o evangelho, que a gente tenha esses encontros semanais do evangelho no lar para conversar sobre o que está acontecendo aí fora, à luz do espiritismo e do evangelho de Jesus, que a gente alimente a espiritualidade, porque o nosso mundo está esvaziando. A parte científica, intelectual tem ganhado muito, não que ela não tenha importância, ela é importantíssima, mas ela tem ocupado um espaço, inclusive da onde deveria existir a espiritualidade dentro das famílias. Então, eu termino, a gente faz a nossa oração, para depois a gente poder conversar um pouquinho. Vamos aproveitar então esses instantes em que estamos conectados por pensamento, em que estamos unidos nesse mesmo ideal, que é compreender um pouco mais sobre a vida, que é identificar aquilo que nos cabe na obra da criação, que é reconhecer quais mais ações, escolhas temos possibilidade de fazer em benefício de nós, da nossa família e de todos que fazem parte da grande família humana. Que Deus nos abençoe, nos ajude nessas buscas, nessa compreensão, que o Senhor proteja as famílias, que dentro de cada lar, não importa como ele seja constituído, reine o amor, o interesse verdadeiro da união, do progresso em conjunto, que a esperança de um mundo novo renasça dentro dos lares, que o Senhor seja sempre ali convidado, Jesus, seja membro da própria família. Abençoe a todos da nossa terra e esteja sempre com a gente. Que assim seja.